Bom dia, minhas queridas e amadas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui é a Suzy e hoje daremos continuidade à nossa leitura bíblica. Leremos o dia 343 de 365 dias. Iniciaremos a nossa leitura no livro de Joel. Leremos por completo o capítulo 1, 2 e 3. Depois leremos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, completo. Depois leremos por completo o Salmo 128 e terminaremos a nossa leitura em Provérbios, capítulo 29, verso 18. Vamos então iniciar a nossa leitura? Joel, capítulo de 1 a 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias dos seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e os jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram e as figueiras murcharam, as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes vistam roupas feitas de pano de saco e planteiem. Ministros do altar lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclame um santo jejum, convoque uma reunião solene, reúna os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões e os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no seu Deus santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, de dias de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo sobre grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante aos de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valente, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo.
Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a luz se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Converta o Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e de grande de misericórdia. E muda-te a ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem-se os anciões, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia de seu quarto e a noiva de seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Pois que hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal e o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exultem, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigos e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançarão sorte sobre o meu povo e darão meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinhos que beberam. Os que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Felícia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas no seus templos. E vendei os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da tua terra. E eis que eu os trarei deste lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a sua própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderá aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor diz: proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâmpadas de arado em espadas, e as suas foices em lanças,
Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se, venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os seus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o largar está cheio e os seus compartimentos transbordam. Porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O sol rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que, naqueles dias, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fazem aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Agora leremos Apocalipse, capítulo 1, completo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz esteja com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e vi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: Escreva no livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, como a lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como o som de muitas águas. Na boca direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escrevas, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora leremos o Salmo 128 completo.
Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra.